Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo completo para você criar a sua primeira planilha no Excel com as formatações mais comuns, né? Daquilo que é exigido para iniciantes no mercado de trabalho. Tem interesse nesse assunto? Então assista esse vídeo até o final. Bom, vamos para a prática então. Só um detalhe é que essa daqui é a segunda aula de uma lista, né, que eu criei para você que está começando agora a mexer com o Excel, entender como ele funciona no passo a passo, tá? Então se você quiser também dicas de como iniciar cálculos, né, de como funciona o Excel de uma forma geral, assiste a nossa primeira aula também, vai ser bem interessante para você. Bom, vamos lá, né? Para criar uma planilha, você precisa entender que muitas vezes as informações não vão caber nos espaços que nós temos ali nas células, tá? Então, por exemplo, eu vou digitar aqui o meu nome, ó, Wagner Cardoso. Teclando Enter, você vai perceber que nós tivemos aqui pouco espaço para aquilo que eu queria digitar, né? Não coube tudo ali dentro da minha coluna A, né? Então, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso apontar o mouse aqui entre o A e o B, né? Você vai perceber que o mouse muda de formato ali, ele fica com duas setinhas, né? Uma para cada lado. Posso clicar duas vezes, olha só, e ele vai ajustar a célula para mim. Uma outra forma que nós temos de fazer isso é apontando o mouse ali no mesmo local, clicando, segurando o botão e arrastando, né? Para poder colocar ali no tamanho que for necessário. E isso vai funcionar para todas as células, tá? Para todas as colunas, no caso. Eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, entre a coluna D e E, apontar o mouse, segurar e puxar ali para aumentar, né? Ou diminuir o tamanho da minha célula, ok? Bom, dito isso, eu vou colocar aqui na coluna A a palavra, a frase, né? Controle, título, controle de estoque, tudo bem? Repare que ainda não coube, né, no espaço ali que eu gostaria, então eu vou clicar duas vezes para ele ajustar automaticamente. Bom, eu vou colocar aqui alguns produtos, né, alguns itens, você pode pausar o vídeo nesse momento aqui para poder acompanhar aquilo que eu estou fazendo, tá? Então eu vou digitar aqui produto, né, estoque e preço, tudo bem? E aqui eu vou colocar então total, tá? Você repara que eu estou transitando ali entre as células, né? Sempre apertando a tecla Tab. É uma tecla que você tem no seu, né, lado esquerdo do seu teclado que você pode apertar para transitar entre as células ou utilizar as setas do teclado. Então eu vou preencher aqui as informações e já volto com a planilha pronta. Bom, voltei. Essa daqui é a planilha que eu digitei, né? Repara que ela é bem simples, olha só. Tem aqui alguns produtos, você pode pausar o vídeo e digitar igual eu fiz aqui, ou inventar, né, os seus próprios produtos. E coloquei aqui algumas quantidades no estoque, né, alguns números aqui no estoque. Os produtos você pode mudar, mas os números aqui no estoque eu sugiro que você deixe os mesmos. Bom, nós vamos agora falar aqui do preço, tá? Então, digamos que esse celular aqui ele custa R$ 1.500, né? Então, no Excel não é uma boa prática, né, quando nós estamos falando de dinheiro, você digitar aqui, ó, o R, digitar o cifrão, né, 1.500, não devo fazer isso, tá? Isso aqui é um processo que é automático. Então, se ele custa R$ 1.500, eu vou colocar 1.500, vou teclar Enter, você repara que ele vai ficar aqui sem a formatação, né? Nós vamos fazer o seguinte, ó, vou dar um clique aqui, onde está o primeiro preço, segurar o Shift do meu teclado e dar um clique aqui embaixo, ó, onde estaria o último preço, ok? Você pode também clicar, segurar e arrastar, né, que vai ter aqui o mesmo local marcado, selecionado. Aqui no alto, nós temos uma ferramenta que é formato de número, você vai clicar nessa setinha aqui para baixo, ó, e vai perceber que ele mostra os principais formatos aqui de moeda, né? Esse curso está sendo gravado, né? Essa aula está sendo gravada aqui no Brasil, então ele vai mostrar aqui a nossa moeda, tá? Caso você esteja numa outra região, outro país, ele vai mostrar aqui as principais moedas para você, tá bom? Então, dei um clique aqui, você percebe que entrou ali automaticamente, ó, justamente o R, o cifrão, um ponto e a vírgula, né?
que é o formato comum aqui no Brasil. Legal, né? E agora qualquer valor que eu coloque aqui, ele já vai acrescentar esse mesmo formato. Por exemplo, né? Digamos que esse computador aqui ele custa R$ 2.519,27 centavos, tá? Repara que eu estou colocando um valor bem quebrado ali de propósito, né? Teclei Enter e ele vai mostrar aqui já no formato correto. O detalhe é que você precisa acrescentar vírgula quando tiver centavos, né? Então o notebook ele custa R$ 2.800,30 centavos, ou 31 centavos, 35 centavos, tá? Então sempre que tiver centavos aqui, ó, você deve acrescentar a vírgula, tá? E colocar os centavos. O que você não coloca é o ponto, né? E o cifrão. Legal? Então vou colocar aqui, ó, R$ 30, R$ 50. Legal. Bom, o que eu faço aqui com a minha primeira planilha também? Essa daqui é uma formatação em números, né? Em número. Legal. O que eu posso formatar também aqui na minha planilha? Eu posso formatar as letras, né? Da fonte. Então eu posso marcar aqui, ó, os títulos. Aqui no alto nós temos o tipo de letra, né? O formato da letra, o tamanho da letra, a cor da letra, cor de fundo, né? Opções aqui de destaque como negrito e itálico, por exemplo, tá? Então fica bem interessante aqui você criar esses recursos também no Excel para deixar a sua planilha bem personalizada. Um conselho que eu dou sempre para os meus alunos, para as minhas alunas, é você tomar cuidado com cores, né? Se você trabalha numa empresa que utiliza a cor azul, vermelho e amarelo, né, no logo, enfim, na identidade, né, da empresa, então você deve utilizar essas cores. Ah, não, eu trabalho numa empresa que usa, né, preto, branco e o verde. Então, beleza, você vai usar essas cores. Tudo bem? Você não deve usar as cores porque você gosta e sim que sejam compatíveis com a identidade visual da empresa que você trabalha, tá? Se você não está trabalhando no momento, legal, né? Então você imagina aí uma empresa famosa e utiliza as cores dessa empresa. Bom, para minha formatação aqui, eu vou clicar no negrito. Repara que eu marquei aqui, ó, né? As linhas aqui, aliás, as células aqui onde estão os títulos. Então vou colocar aqui negrito, tá? Nesses três aqui, ó, além do negrito, eu quero que ele fique centralizado, então vou usar esse botão aqui, que é para centralizar as informações. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Marquei, né? Centralizei, tá bom? Eu acho que fica mais interessante assim. Um detalhe, tá? Que você pode colocar aqui que vai destacar legal é o título maior, né? Então eu vou dar um clique aqui no meu título e posso aumentar o tamanho da fonte, ó. Repara que está aqui em 11, eu vou colocar aqui pelo menos uns 20, tá? Teclei Enter, ele já vai dar um destaque legal ali. E eu posso colocar também um negrito, tá certo? Fica bem interessante. Aí nós podemos também acrescentar aqui, ó, repara que nós temos aqui o número 2, né? Então eu vou dar um clique aqui com o botão direito do mouse, repara que ele vai abrir um menu suspenso aqui, e posso inserir uma linha, tá? Para que isso serve, né? Da mesma forma que eu consigo ajustar aqui o tamanho da célula, olha só, como nós já vimos, né, no início, eu consigo também ajustar, ó, apontando aqui, né, entre os números, o tamanho, né, que nós temos aqui, a altura, no caso, da linha. Tá vendo? Fica bem legal. Fazendo isso, ó, eu posso simplesmente marcar esse local aqui e colocar, por exemplo, uma cor de fundo, né, que vai ficar bem interessante aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui o verde, né, que é a cor do Excel. Ok? Se eu clicar aqui em arquivo e observar aqui na opção imprimir, né, você vai reparar o seguinte, ó, o Excel ele não exibe as divisões, as células aqui, né, a não ser que você configure para ele fazer isso, tá? Então eu vou clicar aqui na setinha para voltar e eu quero que as células apareçam aqui nesse local, ó. Então eu vou clicar, segurar e arrastar para baixo, puxar aqui para o lado também, né? E nós temos essa ferramenta aqui no alto, ó, que vai ajudar nessa tarefa. Ó. Cliquei, vou escolher aqui, ó, todas as bordas. E agora sim, se você observar, ó, em arquivo
e clicar aqui em imprimir, você vai perceber que no local que eu demarquei, ele está mostrando a divisão das células, tá? Então eu vou clicar aqui para voltar novamente. Já temos aqui uma planilha bem formatada, né? E uma coisa que eu gosto bastante de usar também está aqui em exibir. Então nós vamos clicar ali em exibir e eu vou remover essa opção aqui, ó, que é a exibição das linhas de grade. Olha só como a planilha fica mais limpa, né? Mais fácil aí de trabalhar, tá vendo? Né? Fica um negócio bem mais interessante. Bom, nessa aula aqui, nós fizemos então a nossa primeira planilha, tá? Com algumas formatações, aliás, bem importantes, tudo bem? Mas eu quero que você tenha atenção em um detalhe que eu vou te mostrar agora aqui sobre os nossos cálculos. Olha só, eu tenho 5 produtos no estoque, né? E eu sei que cada um desses produtos aqui custa R$ 1.500. Nós temos o seguinte raciocínio aqui. Eu quero multiplicar o que está no meu estoque pelo preço, né? E como que eu faço uma multiplicação no Excel? Vamos partir do zero aqui, ó. Quando eu quero fazer uma soma, né, eu vou utilizar o sinal de mais. Uma subtração, evidentemente, menos. Para fazer uma divisão, eu utilizo a barra, tá? E para fazer a multiplicação, eu uso o asterisco, tudo bem? Então essas aqui são as 4 operações mais comuns, né, na matemática. Soma, subtração, divisão e multiplicação. Legal. E qual que é a minha ideia aqui? Eu quero multiplicar o que eu tenho no estoque, são 5 peças, né, de celular, pelo preço. Cada um custa 1.500 para saber o total que eu tenho ali em dinheiro, né, quanto que vale meu estoque. Bom, para fazer isso, né, você que perdeu a primeira aula, pode até achar um pouco estranho agora, né, mas se você assistiu lá, você vai entender bem legal. Eu preciso começar o cálculo colocando aqui o sinal de igual, né? Feito isso, com o mouse eu vou dar um clique aqui na quantidade. Então, ao invés de mostrar o 5, ele vai mostrar o local onde está o valor, né? Que no caso aqui, ó, coluna B, linha 5. Tudo bem? E vou multiplicar. Como eu disse, para fazer a multiplicação, eu uso o asterisco, tá? Essa estrelinha que aparece aqui. Aliás, asterisco quer dizer justamente isso, né? Estrelinha. Legal. Cliquei, aliás, coloquei ali o asterisco, agora eu vou clicar aqui no preço e vou teclar Enter. Repare que aconteceu a mesma coisa, né? Ele não mostrou o valor, mostrou o local, ó. Coluna C, linha 5. Teclei Enter, ele vai me trazer aqui o valor. Olha que interessante que aconteceu, né? Ao invés de trazer o valor, ele trouxe aqui uma série de cerquilhos, né? O jogo da velha aí para alguns. Isso aqui pode acontecer, é bem comum acontecer no Excel. Foi até legal que aconteceu agora, né? Para poder explicar. O seu cálculo ele não está errado, tá? Ele simplesmente não coube, né? O valor não coube aqui dentro da coluna D, né? E alguém, quando produziu aqui, né, na criação do Excel, achou que seria uma ideia interessante colocar ali, ao invés do valor um pouco menor, colocar uma série de hashtags ali, né? De jogo da velha ali. O que eu vou fazer? Eu vou apontar aqui, ó, entre o D e o E e clicar 2 vezes para ele ajustar. E aí eu tenho o valor, né? Bom, uma outra coisa bem interessante é que se eu for fazer aqui embaixo, né, o cálculo, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou dar um clique aqui, sinal de igual, clico no valor, multiplico pelo preço, tá? Se eu teclar Enter aqui, evidentemente eu tenho ali o resultado. Mas eu não preciso fazer isso. O Excel ele já entendeu que eu quero calcular o valor da coluna B multiplicado pelo valor da coluna C. Então eu posso clicar aqui no meu primeiro resultado, apontar o mouse nessa alça aqui, ó, né, que é a alça de repetição. Você vai perceber que o mouse está ali no formato de mais, né, na cor branca. Quando eu apontar ali, ó, ele fica na cor preta, tá vendo? Ó? Né? Tá vendo? Branco, preto. Então significa que eu posso segurar o botão do mouse e puxar aqui para baixo. Ó. Com o botão apertado, ó, soltei, ele me traz todos os resultados. E aí, legal saber isso, né? Olha só, tem mais coisas, tá? Se você, por exemplo, aqui no estoque do celular, alterar o 5 para 7, tecla Enter,
repara que ele já atualiza o total. E ele vai fazer isso para tudo, tá? Se você alterar aqui um preço, ó, por exemplo, o mouse de 30 para 32,50, ele vai te trazer todos os resultados. Bem interessante, né? Bom, espero que você tenha aprendido nessa aula, espero que tenha sido útil para você. Deixa aqui o seu like, isso ajuda o nosso trabalho. Coloca aqui, né, nos comentários aquilo que você gostaria de aprender em Excel. Tá? Considera conhecer também o nosso curso completo, o link está aqui na descrição, e se inscreve no canal. Assim você, né, ativando, claro, as notificações, você tem, né, o aviso sempre que nós tivermos novidade por aqui. Tá bom? Então, te espero na próxima aula. Um grande abraço e até lá.